E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KBG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime da vez é Baki nona temporada. Mas antes de comentar sobre tudo isso, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, possível chance nova temporada, entre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima pra poder você estar acessando. Sem falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Mas enfim, vamos deixar de enrolar e vamos pra essa narração que tá muito legal. No episódio anterior a gente viu que Musashi meteu as aranhadas na cabeça do cara, velho. O Miya Takejo, que simplesmente era um campeão da modalidade de Kendo, sabia ali vencer tudo, sabia a técnica e tal, simplesmente levou uma porrada na cabeça e acabou-se. Mano, o cara se ferrou. E antes que pudéssemos ver o que aconteceu com Miya, se é narrado um pouco mais sobre o Kendo e se diz: no Kendo, a posição intermediária é o local ideal para ataque e defesa. Nessa velocidade, você tem que agir além da sua acuidade visual dinâmica. E voltando mais uma vez dos momentos que estava ali o Takeshi e o Miyamoto se encarando, simplesmente é pensado pelo Takeshi: esse cara é um completo amador. Ele tem uma aura de um samurai lendário. Ele dá ao nome Miyamoto Musashi a sensação de majestade. Mas não é isso que tenho diante de mim agora. E é aí que até mesmo vemos as pessoas que estão assistindo falando: quem é esse? Qual é o mais rápido? E voltando aos pensamentos do Takeshi, ele ainda continua a pensar: um amador com um Shinai. Não estamos balançando em torno de peças de aço de 2 kg. Não estamos mais naquele tipo de mundo lento. Este é o mundo de 0,01 segundos. E aí ele fica se preparando para o embate que ia acontecer. E ele continua a pensar: reduzindo o peso o máximo possível, fomos capazes de entrar em um mundo de altíssima velocidade. Portanto, usar um Shinai para lutar é mais do que uma simples luta. E enquanto Miyamoto ainda pensa sobre aquilo que ele impunha, o Takeshi ainda continua: veja, é disso que eu estou falando. Aquela aura impressionante que ele tinha apenas um momento atrás se foi completamente. Não sobrou nem uma sombra. E aí que vemos o momento se repetir, onde Miyamoto caminha até o seu adversário. O homem fica assustado e até mesmo se pergunta o que está acontecendo. E aí que, levantando o Shinai bem na frente do oponente, Miyamoto se prepara e apenas dá um golpe. Golpe esse que é tão insano, tão rápido, tão poderoso, que além de ferir a cabeça do oponente, ainda chega a ferir suas costas, pois o Shinai não suportou tamanha força, acabou entortando completamente. E enquanto se vê o Takeshi sentindo bastante dor, lá estava o Shinai completamente arrebentado. Todos os comissários, o policial, todos ali ao redor estavam surpresos com o que estavam vendo. Só viam mesmo era o grande campeão sentindo uma dor insana nas costas, tentando segurá-la, pois não sabia o que fazer. E depois de sentir aquela dor tão intensa e insana, simplesmente o homem acaba caindo, desmaiado, completamente inconsciente. E é aí que Miyamoto olha para aquele Shinai, vê que aquilo está destruído e pensa: nada mal, essa coisa... E é aí que Miyamoto larga aquilo, vemos o Takeshi fraco e até mesmo o policial pensa: o que diabo já aconteceu? Você pode chamar isso de uma partida? Acabou muito rápido. Isso chega a ser considerado demorar muito? De qualquer jeito, isso não parece algo que você possa chamar de luta. E é aí que Miyamoto começa a chamar a atenção daquele que está ali com ele, onde ele diz: Utsumi-san, tal como prometido, tudo bem se eu voltar agora, certo? E aí, com bastante receio, o comissário pergunta: bem, você está com pressa? E aí que, entrando e se intrometendo ali naquela situação, simplesmente Shibuka chega no recinto e diz: ah, parece que você tem se mantido ocupado, hein, Utsumi-san? E na mesma hora, em respeito ao Shibukawa que tinha chegado ali, logo eles começam já dizendo: Shibukawa Sensei, os... E em seguida o Miyamoto já se concentra, observa aquele homem que está ali. E aí é dito pelo comissário: desculpe ter deixado você esperando. E enquanto isso, lá está o Miyamoto tentando entender o que foi falado, onde até mesmo ele se pergunta: ou
O Shibukawa e o comissário continuam a conversar, e enquanto isso o Miyamoto vai pensando: já faz muito tempo desde que eu vi uma forma esplêndida. E ainda examinando aquele homem que havia chegado próximo a ele, o Miyamoto vai pensando: interessante, já faz muito tempo que eu não vejo isso. Seu centro de gravidade é realmente absoluto. E é aí que o comissário fala para Shibukawa: Shibukawa Sensei, aquela pessoa ali é Miyamoto Musashi-san. Onde Miyamoto só fica calado observando Shibukawa, e no meio daquele momento isso é pensado pelo comissário: uau, o que vai acontecer? Ambos são monstros. E bastante feliz ao ver Miyamoto, simplesmente Shibukawa fala: ah, sim, Musashi-san, sim. Não, este é realmente o Musashi-san. E depois de rir bastante, até o comissário chega a interromper falando: permita-me apresentar vocês dois. O homem cuja própria existência é uma questão. Um homem cujo legado ultrapassa as páginas da história japonesa. Um guerreiro incomparável que gravou seu nome nos livros de história da humanidade. Miyamoto Musashi. E deste lado, o mestre atual entre os mestres, com uma carreira incomparável, Shibukawa Kouji Sensei. A questão agora é: qual de vocês dois é o mais forte? E após ouvir aquilo, bastante feliz, o Shibukawa simplesmente diz: não, não é assim. O que diabos você está dizendo? Não saia deixando escapar coisas malucas como essa, Utsumi-san. E aí o Utsumi tenta entender por que ele falou aquilo, e o Shibukawa continua: isso não é algo que você deve dizer quando a pessoa a quem está se dirigindo é Miyamoto Musashi. Para aqueles de nós que vivem a vida de artistas marciais, ele é o que você poderia chamar de um verdadeiro deus da luta. Quem é o mais forte entre nós dois? Que pergunta absurda! E aí, estendendo a mão, simplesmente Shibukawa fala: eu só queria ter a honra de conhecê-lo pessoalmente. E bastante contente com aquele momento, simplesmente Shibukawa fala: então, o que você me diz? Você me daria a honra de apertar minha mão? E aí que Musashi olha, pensa sobre aquilo e pergunta: um aperto de mão? E aí que Utsumi até explica o que é, dizendo: é uma saudação do estilo ocidental, sabe? E aí que os dois finalmente apertam seus punhos, apertam suas mãos. E durante aquele momento, os dois ficam calados, ninguém fala nada. Um encara o outro, um segura a mão do outro. E até mesmo o Utsumi fica pensando sobre aquilo. Então... E aí que depois de um tempo Musashi fala: nossas mãos apenas ficam assim? E aí que o Utsumi corresponde dizendo: sim. E aí o policial, que está um pouco afastado, observa aquilo e começa a entender que sim, ele estava usando uma técnica. E aí que Miyamoto fala: isso é um tanto misterioso. Não importa o quanto eu tente, não consigo tirar minha mão deste aperto de mão. E aí que Shibukawa, olhando feliz e tirando seus óculos, diz para o Miyamoto: isso é porque eu seguro a sua mão, caro Godtama. E é aí que de repente o Shibukawa coloca mais força. E justamente nesse momento que Miyamoto começa a sentir uma pressão insana, já começa até mesmo a flexionar seus joelhos, começa a sentir como se fosse cair. Ele estava perdendo completamente sua força e equilíbrio. E enquanto aquele aperto continuava, mais ainda aquela força opressora iria caindo sobre o Miyamoto. Miyamoto, até mesmo surpreso, pergunta para Shibukawa: o que é esse peso? E de repente todos veem ali Miyamoto perdendo equilíbrio e caindo. E até falam: uou, ele está usando o Haki! E rindo e contente, olhando para Miyamoto, o Shibukawa diz enquanto derruba: Miyamoto-san, você entendeu? Você entende o que significa ter uma partida? Você não se deu conta disso, certo? E dessa vez, ficando bastante sério, ele olha para Miyamoto, guarda seu óculos e diz: Hetsu Kaio era meu amigo. E com intensa força dispara um soco insano no rosto do Miyamoto, mesmo que ele já estivesse caído no chão. E o impacto é tão intenso que chega até mesmo levantar o resto do corpo do Miyamoto, pois a força usada por Shibukawa era gigantesca. Os demais ficam até chocados com aquilo. E no fim das contas, vemos que o Miyamoto abre sua boca como se estivesse surpreso. E enquanto tudo isso acontece, o sangue jorra de seu nariz.
E aí que Shibukawa finalmente solta a mão de Miyamoto, olha pra ele enquanto ele está imóvel e ele fala: ufa, isso serve pra você. E é aí que o Tsuzumi fala: Shibukawa sensei? E enquanto isso, está lá o policial pensando e suando frio, onde se passa na sua cabeça: eu deveria me considerar com sorte. Eu pude ver o Aiki usado em combate real. E é aí que em instantes o Miyamoto se levanta rapidamente, agora mais pronto do que nunca para um combate real. E é aí que Miyamoto fica extremamente concentrado e olhando para Shibukawa. O mesmo acontece com Shibukawa também. E como se tirasse sarro do Miyamoto, o Shibukawa começa a falar: tenho a sensação de que devo me desculpar. Trazer o conceito de vingança para um amigo na luta soaria bem, mas é ridículo dizer que se trata de vingança. E tenho certeza de que o próprio Hetsu Kaiô não gostaria que eu fizesse algo assim. Este mundo não é um lugar onde você pode trazer seus sentimentos pessoais para ele. E embora eu ache você repugnante, não vou desonrar o nome de Miyamoto Musashi lutando por vingança. E aí eles se olham por mais um tempo e Shibukawa ainda continua: é realmente muito simples. É apenas uma distração. E ao ouvir tais palavras, o Miyamoto fala: é bom ouvir isso. Essa foi uma técnica verdadeiramente magnífica. No momento em que você agarrou minha mão, você não me soltou. Mesmo que as alças sejam essencialmente iguais, toda a força é controlada por um lado. E usando a pegada na minha mão como um meio, foi como se eu tivesse sido vencido por um grande peso, como se uma pedra enorme tivesse sido colocada em cima de mim. Nunca vi uma técnica assim antes. E é aí que o policial até pensa: isso é verdade. Durante a era da Guerra Civil, o Aiki ainda não tinha sido inventado. E aí, lembrando do passado, se diz: a única vez que se teve de criar uma estratégia vencedora usando suas próprias mãos foi quando você perdeu suas armas em um campo de batalha cheio de espadas e lanças. E aí que Miyamoto continua: é uma técnica de submissão. E Shibukawa explica a ele: mas para você, tudo isso é algo do futuro. Neste país existe uma coisa chamada Ordenança Raito. É o que separa as pessoas de suas espadas. E como resultado, as pessoas começaram a se concentrar em maneiras de vencer uma luta sem armas. Foi assim que nasceu o Jujutsu. Isso foi no ano 859. Um gênio solitário apareceu. Esse homem era o Takeda Soukaku. Ele tinha 15 anos e foi em Nawashiro onde ele era conhecido por arranjar lutas ao acaso. Às vezes ele matava seus inimigos, e havia mais do que alguns deles, e tinha histórias heróicas contadas enquanto ele derrotava oponente após oponente. O gênio conhecido como Soukaku. Isso não é tudo em sua história. Essa é uma longa história. Tinha cerca de 1,50 m de altura, mas apesar de todas as desvantagens de ser baixo, ele foi capaz de superar todas elas, usando suas habilidades. Quando um oponente o atacou com toda a sua força, naquele momento de impotência surgiu uma técnica secreta que poderia reverter a força. Foi nesse momento que o Aiki nasceu. E bastante surpreso, até mesmo o Miyamoto fala: Aiki? E continua a contar a história que Shibukawa o ensina. Houve várias pessoas com talentos semelhantes nascidos após Takeda Soukaku, o que nos traz aos dias atuais. Mas uma vez outro gênio ridiculamente forte apareceu, e dando um riso sarcástico, fala: esse seria eu, Shibukawa Kougi. E aí que as pessoas até mesmo ficam pensando: ele estava falando sobre si mesmo? Isto está para começar. E é aí que, bastante empolgado, Miyamoto fala: Shibukawa-san, o que você vê? E olhando para o Miyamoto, ele começa a ter aquela sensação que Shibukawa sempre tem dos seus inimigos e diz: desde esta manhã eu estive em um campo de flores. E Miyamoto, olhando para Shibukawa, fala: eu também. Onde simplesmente se mostra que os dois compartilham da mesma sensação. E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. A galera que gosta de King Ashura, sim, eu tô demorando para trazer, mas isso é porque eu tava cansado e tal, então tô dando uma relaxada. Mas eu vou trazendo, sempre que der eu vou trazer aqui mais episódios de King Ashura. Mas é isso aí, pessoal, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera!